Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ana Maria, mas pode me chamar de Zamp. Bom, hoje eu vou explicar sobre dois livros, um de filosofia e outro de sociologia. Eu não tenho um tema específico para esse canal, mas eu vou falando as coisas que eu gosto e quando eu descobrir eu começo a fazer mais sobre isso. Então vamos começar por filosofia. O primeiro título é Conhecimento Humano, e a primeira imagem que aparece é esse quadro aqui do Van Gogh. Muitas pessoas devem se perguntar, nossa, mas o que tem a ver um quadro do Van Gogh com filosofia, o que isso faz pensar? E como muitos devem saber, Van Gogh tinha alguns problemas psicológicos, então por conta disso, como ele via o mundo era uma coisa totalmente diferente do que a gente vê e que tanto eu, tanto você, tanto qualquer outra pessoa pode ver o mundo de uma forma diferente. E a forma que ele mostrava a arte era a forma que ele procurava e encontrava de poder mostrar os sentimentos dele. Durante muito tempo, a arte foi uma das principais formas de você poder demonstrar para o outro os seus sentimentos que você tem. Como, por exemplo, não só formas de religião, mas também como você viu o mundo. Tem várias artes como A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, de 1931. Esse quadro retrata como o humano pode distorcer a realidade do tempo e como o tempo para cada um é diferente. Para o conhecimento humano ser existente, a gente precisa de alguns tipos de conhecimento. O primeiro tipo é a sensação. A sensação, ela é presente por conta do tato, o olfato, a audição, barulhos diferentes. A percepção é o segundo, que é quando a gente filtra todos esses elementos e consegue descrever o que está acontecendo. Por exemplo, alguma música, alguma textura diferente com barulho, e isso são os dois primeiros. A segunda é a memória e a imaginação. Elas andam lado a lado, porque a memória ela ajuda você a trazer coisas que já aconteceram para você criar coisas novas. A imaginação, ela pega várias coisas diferentes, pode ser coisas que não são possíveis, mas ela serve para você criar histórias, para você tentar planejar alguma coisa, tipo uma festa surpresa para um amigo ou um parente. A memória, ela serve para armazenar todas essas informações. Não necessariamente que você vai lembrar em algum momento, mas elas estão presas no seu subconsciente. Mesmo que você não lembre na hora, em algum momento que aconteça alguma coisa, isso pode despertar uma memória em você e você vai lembrar do acontecimento. E por fim, a linguagem, que ela serve para juntar tudo isso e atribuir sentido a todas essas coisas, colocando nome, colocando significado a todas essas coisas que eu falei anteriormente. O segundo tópico é ceticismo e dogmatismo, que são dois extremos. O ceticismo acredita na incapacidade de chegar numa verdade absoluta. Então, mesmo que você dê dados para ele, dê conclusões que cheguem à verdade, ele não vai acreditar porque ele acha que isso é impossível de acontecer. Por outro lado, que também é um extremo, o dogmatismo acredita que tudo é verdade, independente da forma que você pesquise ou você fale, tudo é verdade conforme você acredita. Já o dogmatismo, que também é um extremo, afirma que as pessoas conseguem saber a verdade absoluta, independente de qualquer coisa. Vamos falar de alguns tipos de conhecimento. O primeiro é o mito. O mito é uma forma dogmática de você poder tranquilizar sobre algum acontecimento, contando histórias que podem ser verídicas ou com base verídicas e colocando algumas coisas por cima, como os brasileiros. Saci Pererê, Cuca, Curupira, etc. O segundo é o senso comum. É um conjunto de saberes hábitos, conhecimentos gerais que não precisam ser questionados e todo mundo concorda. O terceiro é a ciência. Ela usa um sistema objetivo, com pesquisas, experimentos e, em geral, ela tem um conhecimento que busca o máximo de verdade possível. A quarta é a arte. Ela representa uma arte interior de cada um
ou uma arte geral que representa o sentimento do mundo e ela pode fazer sentido para você ou não, já que a arte é relativa. Então você pode ver um quadro e você não pode entender nada, parece que são só rabiscos. Mas outra pessoa pode vir e ela pode lembrar de alguma coisa de infância, ela pode perceber algum significado diferente. E por fim, a filosofia, que ela consiste em perguntar, em saber o porquê, e nem sempre pode ter uma resposta, mas só de você buscar e ver as diferentes formas de pensar já se torna uma filosofia. O primeiro impacto social foi a mudança de como as cidades foram expandindo, que as pessoas do campo começaram a ir para a cidade, começaram a procurar emprego, e como isso foi um grande choque, já que as pessoas rurais, elas tinham uma vida mais simples, elas costumavam não ter uma linguagem tão formal. Mas quando as indústrias começaram a crescer, essas pessoas que viviam nos sítios, em áreas rurais, elas precisavam migrar para cidades. E para elas conseguirem um emprego, às vezes elas tinham que aturar coisas terríveis. Algumas pessoas costumavam trabalhar mais de 16 horas por dia e isso era com certeza desumano, porque não sobrava dinheiro para comida, às vezes crianças tinham que trabalhar para conseguir ter um sustento maior na casa. Mudança social e a secularização. A secularização, ela é responsável por dar um choque de realidade nas pessoas e colocar o racionalismo excessivo. Então as pessoas começam a parar de acreditar em só mitos, crenças e outras coisas, magias que, querendo ou não, deixavam as pessoas um pouco mais calmas da realidade e tiravam ela daquela realidade. Algumas pessoas acham que isso é algo positivo, mas na verdade isso acaba mais ainda com o psicológico da pessoa. Uma coisa que é fundamental a gente pensar é que o equilíbrio é sempre a melhor opção. Então não tem como você pensar demais em só coisas superficiais, coisas de mitos e lendas, e nem tem como você ser só racional e ficar fechado com todas essas coisas. O humano precisa de um escape, ele precisa de acreditar em alguma coisa para ele poder dar um sentido para a vida dele. Agora eu vou falar sobre alguns tipos de pensadores famosos. Morfologia. Morfologia é a forma que o humano dá significado e atribui o significado para a sua vida. Isso forma por base de relações, de regras, hábitos e interações. Isso muda no indivíduo as suas atitudes e valores individuais. Marx e materialismo dialético. Modo de produção. O conceito de Marx emprega um conceito que a estrutura social vai mudando conforme a história, e a estrutura social é composta pelas forças produtivas de relações sociais e produção. Materialismo dialético. Ele consiste que cada ponto da história vai mudando conforme as suas relações sociais e sobre os materiais que nela existem. Ele considera que a concepção materialista considera a produção da estrutura e da realidade social. O materialismo dialético consiste que a história ela se move pela contradição. E ele acredita que a produção estrutura a realidade social. Para Weber, as ações sociais são fundamentais para a formação da sociedade, seja coisas que acontecem no cotidiano, seja conversas e relações sociais no geral. Uma coisa que todos esses especialistas tinham em comum é sobre a crise da vida moderna. Como eu já tinha dito, a vida moderna trouxe coisas boas e ruins, e uma delas é sobre a solidariedade e a anomia. Durkheim desenvolveu dois tipos de solidariedade, a mecânica e a orgânica. A mecânica consiste que o indivíduo desenvolve solidariedade por meio de um coletivo. A solidariedade orgânica é quando um indivíduo complementa suas atividades com as demais pessoas. A anomia é quando a pessoa se sente largada pela sociedade. Isso pode acontecer por meio de vícios ou coisas mundiais,
A pandemia, a Covid-19, foi uma das principais coisas que até hoje tem pessoas que estão na rua porque o emprego não conseguia suportar, porque não podia fazer ou presencialmente ou em casa por meio de vídeos, então elas não conseguiam trabalhar assim. Às vezes por perda de algum parente próximo por conta da pandemia, elas entraram em depressão profunda e acabaram nas ruas. O sentimento que essas pessoas têm é como se a sociedade tivesse esquecido delas completamente. A alienação é quando as pessoas começam a ficar uma espécie de transe de algum trauma ou algo que elas estão passando. Um bom exemplo é quando as empresas estavam começando a se desenvolver, que, como eu tinha dito anteriormente, ficavam mais de 16 horas por dia. Então, muitas vezes barulho das máquinas, às vezes por conta de um irmão que tenha morrido e foi substituir, as pessoas começaram a ficar malucas. Essa é a palavra. Porque elas começavam a ver coisas, a destruir as máquinas pensando que ia resolver, ou elas simplesmente não ligavam, elas continuavam sofrendo até a exaustão completa. O desencantamento acontece quando as pessoas têm um choque de realidade e percebem que aquilo que elas estavam passando não era correto. E isso que começa a revolução, que os trabalhadores começam a questionar se as máquinas tinham mais importância do que vidas humanas. Bom, esse foi meu vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se você tiver alguma ideia de vídeo ou quiser acrescentar alguma coisa sobre a minha explicação, deixe aqui nos comentários. Um beijo e até a próxima!